O visual da nova Anaconda ficou irado, mas e o resto? Você sabia que o filme Anaconda de 2025 não é um filme sobre a Anaconda, mas um filme sobre um filme de Anaconda? Parece confuso, né? Mas é simples. Esse longa-metragem não é uma sequência ou um reboot, muito menos uma prequela. Este é puramente um filme de comédia metalinguística, onde toda a franquia Anaconda e filmes do gênero são referenciados, e a crítica que entendeu esse conceito adorou o filme. Mas e a Anaconda? É exatamente sobre isso que vamos falar e focar no vídeo de hoje. Você vai entender toda a história dessa cobrona longa e grossa, juntamente com uma análise dessa criatura bizarra em mais uma Monster Análise. Então deixa um like no vídeo e vem comigo. Eu sou o Johnny e esse é o Mysterium TV. Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. E a Anaconda de 2025 tem uma proposta bem diferente do que muita gente esperava. Ao invés de seguir a fórmula clássica de pessoas presas na selva e fugindo de uma cobra gigante, o filme acompanha um grupo de amigos tentando produzir um remake fictício de um filme sobre anacondas. A ideia era claramente brincar com o próprio gênero, zoar os clichês e fazer referência tanto à franquia original quanto a vários filmes de terror animal que marcaram a época. E sendo justo, o filme funciona bem nessa proposta. O humor é consciente e as referências são inteligentes, e existe um carinho evidente pelo legado da franquia. Só que agora entra aquele detalhe que pode dividir o público, pode não, vai. Porque obviamente quem foi assistir esperando um filme focado na criatura pode acabar sentindo falta justamente disso. A Anaconda, que deveria ser o grande destaque, aparece muito, mas muito menos do que o esperado. E é exatamente por isso que quando ela surge, ela precisa compensar. E galera, eu vou dizer a minha opinião real sobre isso no final do vídeo, ok? Mas vamos continuar. Logo no início do longa-metragem, somos apresentados a cobra usada na produção dentro da história. Uma anaconda treinada que serviria como estrela do projeto cinematográfico dos personagens. E esse momento quase que faz o público acreditar que o filme vai seguir por aquele estilo mais clássico, com uma criatura presente durante boa parte da narrativa. Só que essa expectativa dura pouco, já que a cobra treinada morre logo no início, destruindo completamente o plano da equipe e servindo como primeira quebra da narrativa tradicional. É aqui que o filme deixa claro que não pretende seguir as regras normais da franquia. Tá, mas não somos cegos, é evidente que também existe uma outra cobra enorme, sempre devorando algum figurante aqui e ali. Porém, quando a cobra do Selton Mello morre, esse evento basicamente é o ponto de virada da história, já que após isso temos o surgimento da verdadeira Anaconda. Depois da perda da cobra utilizada nas gravações, os personagens entram ainda mais fundo na selva. É aí que surge a verdadeira criatura do filme, e quando ela aparece, o filme deixa qualquer pretensão de realismo de lado, já que essa Anaconda é absurdamente colossal. É como o próprio Jack Black falou, ela parece um dinossauro. Ela não é apenas uma versão maior de uma sucuri real, ela é praticamente a interpretação cinematográfica do medo humano transformado em predador, simplesmente isso. O tamanho da criatura é exagerado ao extremo, ultrapassando qualquer possibilidade biológica. Em alguns momentos ela parece mais uma força natural do que um animal propriamente dito. E curiosamente o filme usa justamente essa grandiosidade para transformar cada aparição da cobra em um evento. Justamente porque ela aparece pouco, mas quando aparece domina completamente a cena. Design e presença da criatura. Galera, visualmente essa é provavelmente a anaconda
mais monstruosa já mostrada na franquia. O corpo é extremamente espesso, com uma musculatura exagerada e escamas altamente detalhadas. A movimentação mistura o comportamento real de serpentes com aquele toque cinematográfico que prioriza impacto visual. Outro ponto interessante é como o filme trabalha a construção da tensão, já que na maior parte do tempo a cobra é sugerida e não mostrada. E isso não tem nada a ver com um baixo orçamento liberado para a equipe de produção, não. Imagina. Ela acaba sendo muito representada por sons, movimentações na água, sombras e também pela destruição que ela causa no ambiente. Isso ajuda a criar uma sensação constante de ameaça. E quando a anaconda finalmente surge por completo, a intenção é clara: entregar um monstro memorável, mesmo com pouco tempo de tela. Habilidades e comportamento. Assim como o visual, as habilidades da anaconda são versões amplificadas do animal real. A força constritora é mostrada em níveis absurdos, capaz de esmagar estruturas e dominar presas com extrema facilidade. A velocidade também surpreende, principalmente em ataques vindos da água, que reforçam o elemento surpresa da criatura. O filme também sugere um comportamento quase estratégico. Essa anaconda não apenas reage aos personagens, ela parece caçá-los de forma calculada, observando e esperando o momento ideal para atacar. Nisso realmente ela se destaca, ela é uma estrategista em botes mortais. Além disso, a criatura demonstra total domínio do ambiente da selva, usando rios, vegetação e escuridão como ferramentas naturais de caça, e isso é bem legal. Comparação com as sucuris reais. Na natureza, a sucuri verde é uma das maiores serpentes do mundo, podendo atingir tamanhos impressionantes e sendo um predador extremamente eficiente. Ela é na verdade a espécie mais pesada e talvez a segunda maior cobra, perdendo apenas para as pitons. Mas a versão do filme leva essa característica para o território da fantasia. O tamanho apresentado na produção ultrapassa qualquer registro científico conhecido. A resistência física, a agressividade e capacidade destrutiva também são elevadas a níveis impossíveis biologicamente. Ainda assim, o longa-metragem mantém alguns comportamentos realistas, como o estilo da emboscada e o uso da água como principal território de caça, o que ajuda a manter uma certa base de credibilidade dentro do gênero. Mas e aí, essa cobra funciona como um monstro? Apesar de aparecer pouco, a anaconda funciona muito bem como criatura dentro da proposta de um filme de comédia. Esse filme é... Resumindo, esse filme é sabor anaconda. Ela entrega impacto visual, momentos de tensão e ainda representa uma homenagem exagerada ao legado dos filmes de terror animal. O grande problema é que, justamente por ser uma criatura tão interessante, o público pode acabar querendo ver mais dela. E esse talvez não seja o maior ponto de debate aqui do filme. A cobra é memorável, mas poderia ter sido muito menos explorada. Acho que a equipe de produção não teve grana nem para fazer a cena clássica da cobra se enrolando numa pessoa, não teve nem isso. O filme tem 1 hora e 40 minutos e acredito que a cobra não aparece nem em 5 minutos de filme. Talvez nem em 4, talvez nem em 3. Ou seja, Anaconda 2025 é um filme que escolhe brincar com o próprio gênero ao invés de seguir o caminho tradicional da franquia. E dentro dessa proposta, ele consegue ser criativo, divertido e cheio de referências. Lembrando que estamos falando de um filme completamente de comédia. Esse é claramente o Todo Mundo em Pânico dos filmes de terror animal de criaturas gigantes. Eu não recomendo esse filme para quem quer ver um terror animal, para quem quer ver um filme de monstro, mas recomendo para quem quer ver um filme de comédia. Eu dei muita risada desse filme e, claro, eu já fui sabendo o que esperar, eu já sabia que esse filme era de humor. Agora, se você quer ver um filme genuíno e muito interessante sobre cobras colossais,
eu indico para vocês aquele filme chinês da Anaconda, que é o último lançado até agora de qualidade. Tem até vídeo recap no canal, também uma análise, vou deixar aqui no card para vocês clicarem. Acho que depois da Anaconda original, ele é o segundo melhor filme do gênero. Mas e você, curtiu Anaconda? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse filme. E meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. E fiquem ligados que logo eu tô de volta com mais um vídeo irado pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma!